Olá, meus queridos, amados, salve racional superior, da continuidade do berço, último berço da civilização, né? Nós estamos na última humanidade, né? Existem várias civilizações, humanidades, no sentido assim, cada parte do mundo tinha uma civilização. Aí os cientistas eles falam assim, olha, lá em tal região do planeta tinha civilização maia. Em tal região do planeta tinha civilização inca. Em tal região do planeta tinha civilização tal lá. Na parte da Grécia tem ruína. Na parte do Egito tem ruína. Na parte aqui dos Incas, dos Maias, tem ruínas, né? Então, aquela era uma humanidade, porque as terras já estavam separadas, os países, as partes já estavam separadas. Isso a gente encontra na cultura racional, na 14º degrau da descida da planície racional, que foi a separação das terras. Então, por isso que o cientista, como ele não tem esse conhecimento, né, não está com eles, a cultura racional não está com eles, né? Eles estão sendo lapidados com essa ciência aí, eles não chegam a lugar nenhum. Aí o que eu quero dizer para vocês é que eu estava falando, o céu aberto, né? O céu aberto. Outra coisa que eu falei lá do que o Brasil é o celeiro do mundo, né? Então, as pessoas que estão saindo do Brasil porque acham que aqui é ruim, tá certa a pessoa. Se ela tem recurso para ir para fora, para melhorar lá, a vida ficar melhor lá, muito que bom, né? Cada um, cada um. Mas o Brasil é um dos melhores países que o Racional Superior fala aqui, né? Que é um dos melhores países para se viver. E como eu estava lendo o Astrologia, o texto do primeiro volume, né? Esse texto aqui que fala a imunização racional nasceu no Brasil e que, né? Eu comecei, só li um parágrafo, depois eu fiz outro vídeo anterior, li alguns parágrafos, mas a verdade é que a gente tinha que fazer a leitura toda desse texto. E tem, sim, 5 páginas, 6, 7, 9, 11, 13 páginas, né, para ficar fazendo leitura aqui. Eu tenho paciência, mas as pessoas têm paciência de ficar ouvindo aqui fazendo leitura? Não vai ter paciência, né? Por isso que eu sugestiono para a pessoa, se ela quiser toda essa leitura, que ela vai aí nos áudios livros da cultura racional no primeiro volume, que é outro estudante que faz esse trabalho, e ele faz, ele monta todas assim, esses textos assim separados, eu acho. Eu ainda não procurei, mas tem o primeiro volume, tem o segundo volume, né? E assim vai até o 21 da réplica e 21 da tréplica, depois do 21 da obra. Então eu recomendo para quem tem esse interesse de ir aí. Um rapaz, ele me procurou de um grupo aqui dos arquétipos, eu não estou nesse grupo,
Eu entrei nesse grupo porque era uma pessoa conhecida minha que me adicionou no grupo dos arquétipos em prática. E depois eu comecei a divulgar alguma coisa de cultura racional lá, e a coordenadora do grupo, eu não sei se tinha 70 pessoas, né? E algumas pessoas vieram me procurar assim separadamente, fora do grupo. Porque eu tinha divulgado cultura racional lá e a coordenadora não gostou, ela me bloqueou. Ela falou assim: ah, que é grupo dos arquétipos. Aí, dentro dessas pessoas, uma veio me procurar. Por isso que eu tô falando assim, não importa a quantidade, importa que se uma pessoa se interessa por cultura racional, tem certeza que ela vai achar, porque a cultura racional está em todos os lugares, todo mundo está divulgando cultura racional, Facebook, Instagram, Twitter, né? O outro lá, YouTube, né? Aqui. Estão divulgando nas ruas, estão divulgando nos outros países nas ruas, né? Então, só que, então, daí ele veio me procurar. Primeiro ele tinha falado assim: eu me interesso por esse assunto, só que eu acho que ele esqueceu. Não é que ele esqueceu, sabe como que a vida da pessoa é? Ela procura, ela acha e depois ela não desvirtua, né? Porque ela não desvirtua, o racional não desvirtua do seu ser. Se a pessoa tem o raciocínio, aí ele veio me procurar outra vez e falou assim: cadê o livro que você falou que desenvolve a glândula pineal? Daí eu ofereci para ele o livro do Ado, que eu tenho só um em casa, um ou dois. Aí eu falei para ele: me dá o endereço que eu te envio, mas ele não apareceu mais. Daí eu peguei o YouTube aqui, o canal do YouTube desses livros do audiolivro, vídeo, só o rapaz só com o livro, né? A imagem do livro e ele fazendo a leitura bem certinha, com todas as pontuações, né? Bem calmo, com a voz bem agradável, um tom de voz bem agradável, ponto e vírgula, todas as pontuações certinhas que tá aqui no livro, né? E daí eu peguei e mandei para ele e me agradeceu. Depois ele não veio mais. Ele tá aqui adicionado ainda no meu WhatsApp. Bom, então, gente, aí vamos falando aqui um pouco. A vida não é só a base do mal, a base do mal atinge apenas os desabrigados da força suprema a tudo e a todos. A força suprema é a base dos viventes que tem seus signos e seus planetas de grande influência, por isso brilham um certo tempo, mas depois, por não compreenderem o além e não procurarem a base invisível, começam a surgir coisas desagradáveis em suas vidas, e por melhor que estejam, passam de mal para pior. Como aí no mundo existem ricos sem sossego, milionários e pessoas altamente bem colocadas, sem terem sossego algum, pois no dinheiro não estão todas as coisas que o vivente precisa para a marcha equilibrada de sua vida. Se o dinheiro desse saúde, os ricos não a perderiam, como uma infinidade de outras coisas que são atingidas na vida quando os viventes as têm em seus signos e seus planetas. Então, a pessoa procura lá a astrologia hoje, daí ela vai querer vai querer pesquisar por meio dos astrólogos hoje o que está influenciando o planeta que ela nasceu, o signo lá, né? Pelo signo dela. E aqui só que ele leu aqui que esse alfabeto astrológico ele já se perdeu. Se perdeu de muito tempo. Por isso que a gente está vendo muitas coisas aqui, porque a base invisível é o mundo racional. Ninguém vê esse mundo, ninguém enxerga ele daqui. A gente de cultura racional estamos desenvolvendo raciocínio,
para a gente atingir 100% dele, para nós ganharmos a evidência racional e poder ver o verdadeiro mundo racional, que é o nosso verdadeiro mundo, falar com os extraterrenos. E aí, a partir dessa evidência, a gente poder ver tudo que a gente não entendia, porque não adianta a pessoa ficar revoltada aqui do sofrimento do sofrimento, das dores, das doenças, não adianta, porque é lapidação. Então, a pessoa ela vai adquirir com a cultura racional muita coisa, muito. Se é para ela ser curada, porque na cultura racional fala que não existe milagre, porque aqui não tem essa palavra milagre, entendeu? No folheto que a gente divulga aí, a gente está num campo biomagnético. Então a gente recebe essas influências da natureza, que ela está deformada, ela está fora do estado natural dela, que é a planície racional pura, limpa e perfeita, e ela está transformada que induz energia elétrica magnética que nos formou. Nos formou que jeito? Através do espermatozoide que carregou essas duas energias para formar o nosso corpo, que foi uma arte, né, do primeiro mundo, porque tinha uns tantos que saíram fora do seu estado natural, saíram do mundo racional, e por isso somos lapidados. Então, a pessoa às vezes ela fica sonhando com coisas aí, com almas de outro mundo, com seres de outros planetas que vieram aqui. Eu tenho até nesse texto tá falando sobre esse assunto aí, que as pessoas falam assim: ah, mas existiu os reptilianos, os arcturianos, os pleidianos e os extraterrestres que aparecem aqui na forma cinzenta, daqueles baixinhos, daqueles outros compridinhos, daqueles outros com braço comprido, e assim por aí vai, né? E eu já fiz aqui um vídeo anterior falando sobre esse assunto, que eles são os invisíveis, se tem poder, ele tem a energia magnética, que a natureza abriu a porta, o campo para esses seres aí, invisíveis, que são habitantes invisíveis, não são pessoas mortas. Que ele vai falar que ele fala assim: eu sou sua mãe que morreu, mas não é a mãe, não. Por quê? Porque eles querem ser reconhecidos que existe seres invisíveis ali. Então, daí é a forma de lapidação, a pessoa achar que está falando com esse ser. E não só como isso que eu já falei, se transforma o quê? Ele se materializa como anjo, como santo. Eu pesquisei sobre religião aí, que tem uma religião aí, que fala que a pessoa viu dois anjos na floresta lá, né? Tava no caminho assim, e daí esses dois anjos falaram para ele fazer uma igreja. Fazer uma igreja. Não vou denominar a igreja aqui, porque depois a pessoa vai achar que eu sou contra a religião, porque o racional superior já fala que tudo foi preciso e necessário para a lapidação da humanidade, que tudo foi preciso e necessário. Então a gente não pode ficar falando mal dessas pessoas, que elas estão sendo lapidadas na religião dela ali, que ela estão ali enganada, tá lá engodada com aquela filosofia, com aquela doutrina, e daí ela não sai dali, fica com aquele marca-passo ali. Só que uma vez a pessoa se desiludindo de alguma coisa que ela não tá dando certo, naturalmente ela vai sair dali daqueles bancos que ela, né, vai ali assistir, né, vai ali assistir suas reuniões, né? Entendeu? Então, aí ele vem falando aqui. Eu já li o segundo parágrafo. Hoje o meu vídeo ficou com 14 minutos porque eu consegui fazer uma coisa aí Google Fotos, que estava muito carregada a minha memória, passei tudo para o aplicativo Google Fotos, aí consegui liberar bastante espaço para o meu vídeo. A influência do planeta e do signo, que são pertences da vida, é fruto de um estudo nascido na Arábia, feito pelos sábios de outrora. E a Arábia é um país de muitas lendas, de muitas histórias e de muito romancismo, onde existiram noutros tempos castelos de ouro e de mármore. Castelos esses, com o decorrer dos tempos, foram sendo demolidos e o povo adotaram novos sistemas,
mas não há ainda hoje que não aprecie o passado da velha Arábia com suas histórias, seus contos e romances do passado. Então tem pessoa que fica apreciando, até hoje, né? Fica apreciando como que viviam aquelas pessoas que se vestiam com aqueles mantos, com aquelas coroas, né? Cheio de ouro, cheio de brilhante, né? Então, existiam sábios nascidos na Arábia, veteranos conhecedores da astrologia, que procuraram o mapa da vida que todos trazem nas mãos e, com a libertação da ciência astrológica, começaram a prestar atenção nos astros por muitos e muitos séculos, notificando seus movimentos e botando o nome de planeta e de signo. Esse estudo foi espalhado por toda a Ásia, tornando-se depois conhecido universalmente. Naquele tempo, a ciência era toda natural, se comunicava com os astros naturalmente, adquirindo o vivente dessa forma tudo o que precisava. Os sábios provavam então a cada pessoa porque do seu nascimento e que tinha que ser, que se passara na vida e queria passar na vida de cada um. Então, era só algumas pessoas que recebiam essa orientação, porque eles estudavam, era conhecedores da astrologia, né? Então a natureza fazia essa parte dela. E da onde que vinha esse conhecimento? Vinha do mundo racional, passava para o astral superior, vinha para a natureza e a natureza transmitia para os seres humanos, né? Depois eu vou chegar nessa parte aí monstruosa que as pessoas deram o nome de reptiliano, que o reptiliano veio aqui roubar ouro aqui do lado do planeta dele, né? Que eu acho que é uma história aí sem pé, sem cabeça. Bom, com o tempo, essa ciência que imperava outrora para guiar todos foi ficando para um canto e as novas gerações criando novas ciências e abandonando o conhecimento da astrologia naquele tempo. Então a gente tem que ficar bem atento com essas duas máquinas que foi feito para lapidar o ser humano. Então, ela vinha ali, ela já tinha, no primeiro milênio, a imaginação já estava recebendo a energia magnética para poder trabalhar no ser humano, a imaginação, né? E a partir da imaginação ele começou a criar as coisas para ele poder viver aqui na Terra, porque antes não é que ele era branco, não, é que ele já estava já preparado. Então ele não saiu do monstro lá e depois se transformou em ser humano, não. Assim, do monstro que eles estão falando aí, que são répteis. Entendeu? Vamos aqui ficar bem consciente, vamos aqui ficar bem atentos à nossa realidade, de nossos corpos muito, muito lindos, maravilhosos aqui. Entendeu? Porque a gente não pode falar que uma coisa que a gente não viu, que a gente não viu, que a gente não teve evidência de voltar lá para o passado, é o mesmo ter evidência, e achar que criar essas histórias aí dos reptilianos e a gente tomar isso como verdade. Vamos tomar como uma história mesmo, história sem H, história. Então, naquele tempo o ensinamento era só esse, com o tempo os viventes criaram um novo alfabeto que usam até hoje, que acharam melhor. Deixaram o alfabeto verdadeiro, que é o da astrologia, onde o vivente encontra a sua vida toda como é, como não é e como tem que ser. E esse que era o alfabeto nascido em outras eras, quando todos sabiam porque nasciam, que tinha que ser na vida e o que lhes aconteceria até o dia da sua morte. Então o alfabeto astrológico foi deixado de lado, criou-se nosso alfabeto que até hoje prevalece. Esse alfabeto aqui que a gente conhece todos os nossos conhecimentos, ciência, filosofia, exatas, humanas, todos esses conhecimentos, sociologia, biologia, geografia, né? Tudo isso daí, né? Arqueologia, todos esses estudos nasceu depois que eles não quiseram mais isso daí e depois foram criando os novos alfabetos. O progresso de modo de entender era completamente diferente e as novas gerações começaram a inventar alfabetos novos, surgindo daí todos os embaraços que existem no mundo. Os viventes mais felizes do mundo não são aqueles que são governados pelo seu signo ou seu planeta, e sim os que são governados por uma parte diferente desse vácuo, que é
que é a parte racional, quer dizer vácuo. Então, o vácuo, ele é existente através da energia racional. Não é o vácuo quântico, pelo amor de Deus, não vou misturar as coisas aqui da ciência e da física quântica. Ele está falando aqui, é a outra parte desse vácuo, que é a parte racional. Então, a parte racional é que governa todos os planetas, sua força sempre por cima deles todos. É o estudo da astrologia, que era um estudo adiantadíssimo para se regularem outrora. Não tinha valor algum em relação à força da parte racional, mas valia apenas para o vivente saber por que nascia e os andamentos de sua vida. Era muito bom para libertar os povos, era mais adiantado que esse sistema. Esse alfabeto inventado pelo homem da terra, aí ficaram bichos de uma vez inventar esse alfabeto para ver se podia evitar ou cortar coisas que deviam se passar. Nesse tempo não havia Deus na terra, o Deus era o sol e a deusa era a lua. Então quer dizer que eles quiseram cortar coisas de lapidação lá, a mesma coisa hoje em dia. Tem gente que ela nasce numa família, não se dá bem assim, né? A mulher não se dá bem com o marido, até hoje, o marido não se dá bem com a mulher, daí é que a pessoa quer se livrar daquele sofrimento. Porque é uma tortura para a pessoa viver com uma pessoa que ela não se entende, né? Briga, discussão, a mesma coisa irmãos, entre os irmãos discutindo. Então, esse é o exemplo que eu dou hoje em dia que acontece aí. E em outras escalas maiores que vem aí a gente vai vendo pela sociedade, pelas politicagens aí das pessoas, né? Eles também não se entendem aí, fica aí se engalfinhando aí, né? Se engalfinhando aí, se espetando uns aos outros aí, porque ninguém entende ninguém. Cada um quer ter sua ideia. A minha ideia tem que prevalecer porque a minha é certa, a sua é errada, né? Então é isso daí, gente. Aí, o Brasil aqui, eu vou continuar esse daqui, eu vou marcar onde eu parei e vou terminar esse vídeo que ficou 22 minutos hoje. E eu vou continuar ele com outro tema, né? Porque daí eu vou, para não ficar assim, parte 1, parte 2, parte 3. Porque daí eu desenvolvi agora esse tema da astrologia, esse tema que falou do berço aqui, berço, porque ele foi escolhido, o Brasil foi escolhido. Ele foi escolhido, já falei por que lá, porque a terra toda já estava uma parafernália. O Brasil já era novinho, tinha país aí também que estava nascendo. Então estava nascendo novas pessoas assim. Não vamos dizer que nas outras pessoas nasceram pessoas evoluídas, nasceram. Só que daí escolheu-se escolheu o Brasil porque já era lá, já era para quando acontecesse tudo isso aí, existia um país que ia começar, um lugar que ia começar. Eles escolheram, eles que sabem como que eles iam concentrar aí, eles estão acima de nós, o mundo racional, os habitantes do mundo racional, eles estão assistindo toda a humanidade, vendo nossa evolução, vendo nosso trajeto, todas as vidas que o habitante racional materializado aqui em 21 eternidades. Esse trajeto aí, se a gente desenvolver, a gente vai ver também o nosso trajeto de 21 eternidades que a gente passou aqui, que isso é a prova, e o racional superior fala assim: desenvolva o raciocínio para você provar se a sua vida não começa a mudar. A pessoa pensa que ela vai ficar rica. A riqueza de sabedoria, gente, em primeiro lugar. Porque aqui a gente viu, eu posso até adquirir a riqueza, mas a riqueza não vai comprar minha saúde. Então, o dinheiro ele facilita sim, mas a sabedoria facilita muito mais, porque com sabedoria eu sei como que eu não fico aí sem paz, sem sossego,
atormentada por essas duas energias, elétrica e magnética, por esses invisíveis que estão junto com nós, nossos irmãos, que são os habitantes do astral terra, que vivem aqui uma vida comum entre nós. Aonde a gente está, eles estão juntos, entendeu? Então fica assim, até mais, sempre aqui, preparando com carinho, com dedicação, para passar essa informação de você para vocês, né? E que daí, né, nasça mais uma pessoa que se interessa pela cultura racional e continua. Quem aqui já está inscrito no canal que é estudante de cultura racional, para gente que a gente possa passar trocar nossas figurinhas, porque daí eu vou para outro canal também, assistir outras coisas. E não faço comentário negativo de outros canais, eu nunca faço isso. Às vezes eu faço. Fiz só 2 vezes, de tanto, ó, já faz muito tempo que eu assisto vários canais. 2 ou 3 anos praticamente que eu parei de assistir televisão. Eu tô assistindo só os canais do YouTube para me pesquisar esses assuntos, né? E trazer aqui para a cultura racional para a gente não ficar no fanatismo dessas coisas, porque isso daí ele fica, a pessoa fica assim, ela não fica sem direção, né? E o raciocínio já foi trazido para nós, terceiro olho, para nossa direção, para nosso ser o guia nosso desenvolvido, o raciocínio vai ser o nosso guia, vai ser a nossa luz de sabedoria, ele vai ser substituído pelo pensamento. Então, até mais, salve racional superior.